também nós elencamos alguns pontos, né? A gente pensou na diversidade estratégica, atender dentro das possibilidades todos os alunos, que a gente sabe que é um tanto quanto difícil. A ideia lá com a Cortella, né, do aprender e ensinar. A gente até comentou no nosso grupo que a gente aprende mais do que ensina. A tecnologia, né, o que a gente viu lá, muitos usos da tecnologia, né? Será que essa tecnologia gera conhecimento? Até que ponto que o aluno usa a tecnologia para realmente conhecer, né? E o último item, né, que a gente considerou importante é conhecer o nosso aluno. Que tipo de aluno que eu tenho? Né? Como que a gente vai atingir aquele, né? Como é difícil, né? Então, talvez o conhecimento do nosso aluno, a direção que ele está, como ele aprende, também facilitaria o nosso trabalho. Um aliado para a educação, né? Um parceiro a mais para a gente, tá? Claro, ele tem que continuar sendo professor estudante, pesquisador, né? Porque o conhecimento é a base de tudo, é o principal que a gente precisa ter para oferecer para o nosso aluno, né? Independente das formas que a gente vai utilizar e como a gente vai trabalhar, o conhecimento é a base de tudo. Então a gente tem que estar sempre em constante estudo. E depois o professor tem que ser flexível também. A flexibilidade está aberta às novas situações de aprendizagem, né? Porque o que a gente usava 10 anos atrás hoje já não funciona, né? Com essa tecnologia, né? Com esse avanço da tecnologia, muitas vezes não funciona esse instrumento. Então a gente tem que estar sempre aberto às novas situações e ser bastante flexível. O diálogo é muito importante, a contextualização, sempre dialogar com os nossos alunos, ouvir também, porque a gente aprende muito com os nossos alunos também. E depois de tudo, a gente acredita que a reflexão é muito importante. Refletir sobre as nossas ações, os nossos pontos positivos, negativos e procurar sempre melhorar, né? A gente acredita nisso. Esse foi o resumo do nosso grupo. Próximo grupo, Cris. Então, como o professor falou, né, eles elencaram os tópicos do professor que deveria ser o professor do século XXI. Nós elencamos o professor que nós temos no século XXI. Nós temos o professor inovador, persistente, o conquistador, o guerreiro, o criativo e o crítico. Esse é o professor que nós temos hoje no século XXI. Pode ser linguagem de código? Mediador das tecnologias, reconhecer os tiques, trabalhar com... Era primeiro, eu não sei bem como era primeiro. E organizar, né? Aí aqui... Que é os caminhos, né? Que pode ser... Né? Na verdade, ele tinha falado assim, né? Que o I aqui parece nós, professores. Estamos meio perdidinhos, né? Nós não sabemos se a gente continua, se vai para o século XX, vai para o século XXI. O I aqui não está sabendo para onde que ele vai. Na verdade, que às vezes a gente sabe onde que é o lugar certo, né? Então a gente tem que apontar a direção, né, para o aluno, né? Então, às vezes ele não está conseguindo enxergar, às vezes, uma determinada situação, né? Você, quer ir aqui? Vai, meu! Mas depois vai estar certo. Vai, você vai ter que vir pra cá, ou vir pra cá, ou pular, Vai. Ouvinte, mediador, orientador, com propósitos para a aula, né? Então, buscar no aluno aquilo que você pode trabalhar dentro da realidade deles. Por aí vai mais, né? A gente já viu aí que capacidade a gente tem. A gente não vai fugir muito, né, do que os colegas dos outros grupos disseram, né? A gente fez um top 10 aqui, tá? Das características, mas não é fugir muito do que já foi dito, né? Nós colocamos ouvinte, aprendente, motivador, mediador, pesquisador, multidisciplinar, que você acaba na sua disciplina tendo que catar um pouquinho das outras também, ou se intrometer às vezes, né, no lado bom, né, no caso, paciente, dinâmico, didático também e também sensível, para perceber como que está, observar bem o que está acontecendo, né. Isso que a gente colocou. O colega quer falar mais alguma coisa?
incluindo na questão até do seu comportamento, das suas atitudes na sala de aula. Essa flexibilidade está ligada também ao respeito ao aluno, ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no preparo, para não falar besteira, depois sabe o que acontece. Ou é sindicato ou é outro lugar, né? Vai resolvendo. Mediador, porque eu tenho o cargo de mediador na escola, mas o professor, a gestão que ela falou aí, o professor é um verdadeiro mediador na sala de aula. Senão, você sabe que os alunos, a qualquer momento, eles arrumam uma encrenca, né? Daí também tem que se aprender, né? É um dos princípios da proposta pedagógica, né? Sempre aprender junto, sempre retomando, aprendendo coisas junto dos alunos. Um olhar humanizado. Esse olhar humanizado, né, o povo escolheu como assim, um olhar social, econômico, né? Um olhar pedagógico, fala um olhar diferente, né? Se nós não tivermos isso aí, vai complicar. E aí temos também, o professor tem que ser sorridente e receptivo, né? Tem que ser o herói, ele tem que achar dentro dele motivação também para encontrar todos os alunos e a quantidade de sala de aula que ele tem. É muita coisa. E também ele tem que ser interacionista, né? A aula tem que ser, né? Tem que ter interação, tem que ter participação, não é só lecionar para a turminha do fundo, né? Ele tem que buscar o aluno lá do fundo, lá ele tem que ir atrás do aluno, interagir, dialogar a aula, né? Mais ou menos desse jeito. Não que eu seja assim, mas a bula pede. A bula pede. Daí também ele tem que ser atualizado, né, dentro da proposta, toda a mídia, toda a informática, toda, né, a gama de informações que nós temos, porque o aluno dá de 10-0 na gente, no que nós discutimos aí. E também ele tem que ser ético, né, com os colegas, com a família, com o indivíduo ali, com o ser humano. Tomar cuidado que fala, porque a ética vai para 35 famílias quando ele fala uma coisa que não... Diferença social, diferença sexual, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não estou dando moral, só estou falando que a gente tem que ser. E também é inclusivo, né? Trabalhar com a inclusão, como a professora falou. Eu, por exemplo, eu tenho 17 salas de aulas. Eu tento trabalhar com a inclusão, mas fica um pouco no papel. Eu tento fazer o que eu consigo. A inclusão funciona daquele jeito. Também não vou entrar articulador, articulação, a articulação prevê você fazer uma avaliação próxima, uma avaliação daquilo que você também fez, já prevê a cobrança que os alunos críticos vão fazer de você, das questões, da matéria, articular sua aula, começo, meio e fim, pauta, bonitinho, objetivo, né, e avaliação. Obrigado. Características, então, do professor com a educação voltada para o século XXI. A gente colocou no grupo envolvido com as questões sociais dos alunos, comprometido com a realidade social, né, que a gente tem que saber que tem que ter esse olhar ali para o contexto da vida do aluno. Contextualizar o conhecimento, então, né, dar aquela significação para ele, conteúdo por conteúdo a gente sabe que não gera interesse. Ser humano, né, os outros grupos falaram, tem que ter olhar humano, então, para conseguir enxergar além do que está ali na sala de aula, né? Ter diálogo, dialogar com o aluno. Ser um gestor democrático, a gente sabe que dentro da sala de aula não adianta querer ter aquele autoritarismo, hoje em dia, a meu ver, não tem mais espaço para isso, né? Hoje em dia não tem mais a gente espaço. não aceitaria porque o aluno vai aceitar, né? Investigativo, pesquisador, dinâmico, atualizado, aqui, né, pensando nessas características, acho que pensando no preparo do professor, né, para que ele consiga ali dar a aula dele, ensinar realmente. Ter domínio das novas tecnologias, lembrando que novas tecnologias ontem são velhas, né, amanhã vai ter mais. E estar sempre disposto a aprender. Vamos lá, nós colocamos aqui a questão que atualmente em sala de aula, né, é necessário o professor contextualizar muito, né? A partir do momento, por exemplo, experiência, eu trabalho com o 6º ano e depois eu trabalho com o ensino médio, 1º, 2º, 3º. Inclusive um modelo bem diferente, né? O ETIM, por exemplo, que é integrado ao técnico. E eles são muito assim, eles querem coisas rápidas, momentâneas, né? Então, daí você fala, mas eu não tenho como atender essa geração.
que é a geração do celular. No 6º ano é impossível, na escola onde eu trabalho, eu falar que eu vou trabalhar com celular, né? Pode segurar aí. É um público assim muito carente. E se eu falo assim, vamos produzir um texto, vamos trocar mensagem por celular a fim de produção textual, não, é impossível, né? Porque eu tenho uma população muito carente. Não dá para trabalhar o celular dentro de sala de aula. Então como que eu vou trabalhar essa criançada tecnológica aí? Eu acho que esse imediatismo, né, eles precisam sentir, eles precisam entrar, eles precisam participar daquela realidade. Eles precisam ser ativos, não só passivos no processo de aprendizagem ali. Então, a partir do momento que você contextualiza, você traz, por exemplo, uma regra gramatical, que vai, por exemplo, numa sequência didática de língua portuguesa, chega um momento que você tem que sistematizar aquele conteúdo, né? Então, como que você vai sistematizar? Vai se tornar totalmente chato para o aluno. Então, trazer aquela situação do uso da regra gramatical para a realidade do aluno. Daquilo se torna engraçado, se torna interessante, daí eles buscam saber, porque eles falam mãe meu, tia meu, né? Eu brinco com eles, meus alunos falam muito isso, né? Então, você trazer essa situação, reproduzir essa fala deles para mostrar o quanto é desconexo ali, como que o certo, a gramática e tal. Então é interessante você contextualizar. Aí no ensino médio, você está falando do parnasianismo. Poxa, que movimento vazio, né? Movimento literário vazio. Daí você trazer para o aluno, né, a crítica dele, o que ele enxerga sobre aquele poema, né, contextualizando para hoje. Pegar um movimento lá, o classicismo, que é um movimento super antigo, e trazer para a realidade atual, né, a questão da Grécia e tudo mais. Contextualizar. Eu acho que daí torna a aula interessante, puxa o aluno para a sua aula, faz ele um aluno ativo, ele pode construir, né, aquele conhecimento, ele pode dar a opinião dele, né, ele pode avaliar aquilo. Então, nem sempre um computador é necessário para aquela aula. Resumindo o nosso mapa conceitual, falando mais ou menos as mesmas coisas que vocês falaram. O pesquisador, então, nós colocamos. O pesquisador, ele para contextualizar, por quê? Para ele observar, para ele avaliar, principalmente para ele avaliar os pontos de chegada do aluno e o que ele precisa para aprender. O senso de alteridade, para nós conseguirmos vermos o outro, tanto nossos colegas de trabalho, né, a equipe de trabalho, como ver o aluno, nos colocarmos no lugar do outro. Essa questão do senso da alteridade, que vem do Bakhtin, acho que todo mundo conhece Bakhtin, tanto na filosofia, ele estuda a filosofia da linguagem e a questão da responsividade também, né? É o professor compreender o aluno, o professor como formador do seu texto-aula, compreender como que o seu leitor ali vai enxergar aquela informação que ele está passando, né? A questão de pensar no outro. O professor vai ser o eterno aluno, por quê? Ele tem que pensar no aluno, como o aluno vai estar entendendo aquilo, né? E a questão da responsividade. Nós, professores, somos pessoas totalmente imediatistas também, né? Nós queremos a resposta do aluno para hoje. E não é assim. No estudo da linguagem, também em Bakhtin, ele fala que muitas vezes você conversa com o aluno, você faz um debate e ele acaba não participando. Mas em um determinado momento, em outro ano, daqui 3 anos, ele vai formatar esse conhecimento e ele vai expressar esse conhecimento. Então, o aluno, às vezes, ele tem um tempo de resposta mais lento. E nós somos imediatistas. A gente pensa assim, não ensinei nada para ele. Calma, o aluno está sedimentando esse conhecimento. Então, o professor tem que pensar todas essas questões, né? Resumindo, pessoal, a gente trouxe aí várias questões que vocês devem comentar. Então, quem está aqui hoje é porque escolheu estar aqui e é um professor dentro do século. Não escolheu, mas você fez um concurso para isso. Não, eu estou falando, não aqui agora, mas nesse momento da sala de aula. Todo mundo está aqui porque acredita bem ou mal acredita na educação. Então a gente foi lá, fez o concurso, prestou e está aqui. Já que nós estamos aqui, o que precisa para ser um professor no século XXI na visão do grupo que estava lá? Não foge do que os colegas que estavam aqui de Arte e Ciências falaram. Que ele precisa ser inovador, mediador, flexível, moderno, aprendente, ter autonomia, paciente, compreensível, ouvinte, orientador e atualizado.
Então essas são algumas das competências que quando a gente pensa em um professor, a gente pensa que ele tem tudo isso daqui. Se vai estar desenvolvido ou não, cabe a nós fazer com que isso seja capaz. Sala de aula é difícil, sim, para todo mundo, é complicado, mas a gente está lá e a gente tem que dar conta disso. Então, como nós vamos fazer? De que maneira? Aí cabe a cada um a reflexão de cada um. Características. O nosso grupo é o grupo de Ciência da Natureza e a gente elencou as seguintes características. Motivação, né? Acho que é a primeira, a gente tem que estar motivado todo dia para ir para a sala de aula, que não é fácil, né? Quem está lá sabe que não é fácil. Então, a gente tem que estar motivado de alguma maneira. Cada um procura a sua motivação. Eu acredito que a que eu tenho, de repente, não é a que ele tem. Mas a gente tem que buscar de alguma maneira para ir. Olhar humano, que como a nossa colega aqui, do nosso grupo que não veio aqui, ela citou que a gente é tudo, né? Última coisa é professor. A gente é psicólogo, é mãe, é pai, é avô, é tio, é enfermeira, é tudo. Né? Última, assistente social, última coisa é professor. Então a gente tem que ter esse olhar humano com o aluno que hoje em dia é necessário. Dinâmico, eu acredito que tem que ser bem dinâmico, porque aquela coisa, até pra nós, né, quando a gente vai a algum curso, alguma coisa assim, aquela coisa monótona, ficar repetindo, falando devagar, cansa, né? Ainda mais a geração lá que tem que ser rapidinho, cansa. Reflexivo, para estar sempre pensando e refletindo para ver se a ação que a gente teve foi legal ou não, se muda alguma coisa ou não. Criativo, para propor as coisas novas. Instigador, não é? Fazer o aluno ter aquela vontadinha de aprender, que o resto parte dele, como foi no vídeo do Cortella, né? Ele disse, a gente dá a pontinha, mas tem que sair dele o resto. Flexível, para aceitar o novo, as mudanças que nem sempre são fáceis de aceitar, mas a gente tem que tentar. Corajoso, acho que é muito importante, né? A gente ser corajoso para enfrentar uma sala de aula com 40 adolescentes que estão odiando que você chegou. Ah, ela veio, nossa, que ruim, professora, o que não faltou? Então, acho que a gente tem que ter coragem. Eu vim mesmo e fiquei. Mediador, para orientar o conhecimento do aluno. E, por último, na verdade, eu acho que tinha que ser até o primeiro, que é ter vocação. Né? Que hoje em dia, muito professor acaba entrando no trabalho, né? Sendo um docente, por falta de opção de trabalho. Né? Então, por mil motivos políticos, sociais, a profissão de professor acabou sendo muitas vezes a mais fácil de ser conseguida. De ter um curso superior, um outro momento já foi falado aqui, não sei se quem estava no outro encontro presencial, a gente comentou o seguinte, eu gravei isso bem. Você faz o Enem, certo? A nota menor de corte você ganha para ser professor. Né? Você não pode ser um médico, viu? Você não dá para ser um advogado. Mas olha, se você quiser ser um professor, você pode. Então o professor acaba sendo desvalorizado e muita gente entra nessa profissão por falta de oportunidade, né? E não por vocação, que seria, que eu acho que é o mais importante, né? Você ter a vocação para tentar moldar, ajudar a moldar a humanidade, a sociedade. Acho que é isso, não tem encerrado, certo?